Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Já agradecer os amigos que estão compartilhando, agradecer os amigos que estão lá em se inscrever no canal. E já vamos direto para as manchetes de hoje, 21 de dezembro do ano de 2020. Após Europa, países da América Latina começam a se fechar para Reino Unido ante nova cepa do coronavírus, ou seja, o vírus que está mudando lá no Reino Unido começa a preocupar o mundo inteiro. Secretário de Educação de São Paulo defende volta obrigatória dos alunos às escolas. Compartilhar Covid-19. São Paulo avalia apertar quarentena nesta terça após mortes saltarem 34% em 4 semanas, isto lá em São Paulo. Relatório do Tribunal de Contas da União diz que o governo não tem estratégia minimamente detalhada contra a pandemia. Mulher morre após ser espancada pelo marido em Sobradinho. Mulher é presa por participação em 10 homicídios motivados por separação e desavença com o ex. Vamos entender essa história aqui no Ceará. Polícia Federal encontra mais de 43 mil taras ou toras de madeira irregular no Pará e realiza maior apreensão do Brasil. Giba, aquele famoso jogador de vôlei, tem prisão decretada pela justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia. Criança que precisava de cirurgia há 5 anos é submetida a procedimento e vai passar o Natal em casa. Olha que notícia boa. Britânico preso há 6 meses no Ceará ainda não foi extraditado. Teixeira, agradeço demais aos amigos que já foram lá no meu canal, o canal do Célio Teixeira, se inscreveram. Convide aí os amigos para chamar outras pessoas para se inscreverem e fazer esse canal crescer dia após dia. Vamos então agora aos detalhes do vídeo de hoje. A América Latina, pouco a pouco, segue os passos da Europa. Argentina, Colômbia, Chile e Peru anunciaram neste domingo, ontem, portanto, a suspensão de todos os voos procedentes do Reino Unido em uma última tentativa de evitar a entrada da nova cepa aí do coronavírus que circulam lá no país. A medida foi o início de um alarme que se acendeu numa região que ainda não superou a primeira onda da pandemia, coincide inclusive com as viagens do final de ano, quando o tráfego internacional costuma aumentar de países aí da América Latina com a Europa. Então o mundo começa a se fechar para não deixar ninguém entrar vindo do Reino Unido. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, isso lá em São Paulo, está numa cruzada pela volta às aulas presenciais. Nos últimos meses tem percorrido escolas pelo interior do estado, conversando com dirigentes de ensino, pais e professores sobre o que eles consideram um massacre educacional na vida de crianças e jovens neste ano de pandemia. Temos que ter clareza que ficar esse tempo sem escola pode causar um prejuízo para o resto da vida, dizem em entrevista ao jornal Estadão. A convicção veio junto com um ano de provocações pessoais. O filho adolescente foi diagnosticado com depressão depois de um tempo longe da escola, isso em julho. Rocieli ficou 16 dias internado, alguns deles na UTI com Covid. Olha que situação, gente. E esse fato aí do secretário de São Paulo, pode ter certeza que acontece com muitas famílias Brasil afora, neste momento das crianças estarem praticamente todas trancadas em casa. Que coisa. Nas últimas 4 semanas, o estado de São Paulo registrou aumento de 54% no número de casos de Covid-19. O número de óbitos pela doença aumentou 34% em todo o estado. Com isso, o governador João Dória, do PSDB, afirmou que o centro de contingência, que se reúne nesta terça-feira, amanhã, portanto, poderá definir novas ações de contenção da doença, enrijecendo ainda mais, ou tornando mais dura ainda, as medidas restritivas de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Conforme a Folha apurou na última quinta-feira, Folha de São Paulo, os índices do estado já se encontram no patamar para a fase laranja, segunda mais restritiva. Atualmente, todo o estado está em fase amarela e intermediária das 5 gradações, ou seja, de uma sequência de 5 etapas. Dados das companhias de telefone móvel mostram que a taxa de isolamento no estado no sábado
foi de 40%. Um índice considerado positivo pelo governo estadual é acima dos 50%. O relatório foi preparado pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, que monitora a atuação do Ministério da Saúde no combate à pandemia de Covid-19. As conclusões do documento foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado pela TV Globo. O Tribunal de Contas da União destacou que a resposta do Ministério da Saúde evidencia a ausência de uma estratégia federal minimamente detalhada para combater os efeitos da pandemia. O tribunal também alertou que a atual situação da doença no Brasil indica que já tenha ocorrido o momento para a elaboração de tal planejamento. Ou seja, um governo, um ministério que praticamente nada fez de forma tão efetiva para combater a doença. É isso que demonstra aí o relatório do Tribunal de Contas da União. Uma falha generalizada. Uma mulher de 42 anos morreu após ser agredida pelo companheiro de 34 anos na região de Fercal, em Sobradinho. Luciene Simão Silva era casada há 8 anos com Rondinelli Ferreira. O jornal Correio Brasiliense apurou que as agressões ocorreram na quarta-feira. Internada no hospital de base, a dona de casa faleceu na madrugada desta segunda-feira. Quem procurou a delegacia para denunciar o caso foi o irmão dela. A mulher chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho e retornou para casa. Mas, segundo parentes, apresentou complicações na recuperação e precisou voltar ao hospital no final de semana. O jornal, no caso do Correio Brasiliense, detalhou essas informações à delegada adjunta do 13º, segundo o jornal. Essas informações são da delegada adjunta da 13ª Delegacia de Polícia de Sobradinho, Ágata Braga. Segundo as investigações, o crime aconteceu na noite de quarta-feira em um local público, na Praça da Fercal, lá em Sobradinho. O que sabemos até o momento é que ele estaria sob efeito de drogas e a vítima o teria questionado. Irritado, o autor teria desferido um golpe no rosto dela, que caiu e bateu a cabeça no banco, contou a delegada. Mais um crime aí praticado por homens que se acham donos de mulheres. Lamentavelmente isso tem que ir para a cadeia, mas passar boa parte da vida lá para ver se repensa as atitudes. A Polícia Federal encontrou mais de 43 mil toras de madeira ao longo dos rios Mamuru e Arapiuns, na divisa do Pará com o Amazonas. A apreensão foi a maior de toda a história do Brasil, de acordo com a Polícia Federal. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira. Ao longo dos últimos dias, os agentes da Polícia Federal retiveram 131 mil metros cúbicos de toras, volume suficiente para a construção de 2.620 casas populares. Gente, é muita coisa. Foram 43.700 toras apreendidas em uma região de 20 mil quilômetros quadrados. De acordo com a Polícia Federal, o cálculo da apreensão, ainda preliminar, deve aumentar após uma perícia com o apoio do Exército. Você imagina o quanto de madeira ilegal já vem tirando ao longo da história. É algo que a Amazônia me parece que não vai conseguir sair dessa. A 7ª Vara da Família do Paraná decretou, vocês sabem aquele jogador famoso? É isso mesmo, decretou a prisão de Giba, ex-capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, neste domingo. O motivo foi a ausência de pagamento de pensão alimentícia dos filhos, movidos pela ex-mulher Cristina Pirve. O ex-atleta tem 2 filhos, Nico, de 16 anos, e Patrick, de 12. Desde 2017, o capitão olímpico tenta diminuir o valor dos vencimentos, justificando perda substancial dos rendimentos após a aposentadoria. Apesar do posicionamento do Ministério Público favorável à Giba, a juíza determinou também o pagamento do valor integral devido desde março de 2018, que totaliza R$300 mil. Em entrevista ao Globoesporte.com, o ex-jogador de vôlei disse que os valores que recebe como embaixador da Federação Internacional de Voleibol, além de outras fontes de rendimento, são insuficientes para cumprir um pagamento de cerca de 15 mil, valor corrigido pela inflação ao longo dos anos. Originalmente o valor era 10 mil, mas também eu vou dizer uma coisa, é um bom valor. Ser juíza, sei não, hein? Era melhor chamar para um acordo. Ter os parentes reunidos no Natal, depois de um ano tão cheio de dificuldades como tem sido 2020,
É o desejo da família da criança Franciele Fernandes que se tornou realidade. A menina de 8 anos, desde os 3 anos, precisava passar por uma cirurgia para fechamento de comunicação interetrial, uma cardiopatia congênita. No dia 9 de dezembro, ela foi submetida a um procedimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, e recebeu alta na noite do último sábado, dia 17, depois de 10 dias internada. Franciele foi a primeira criança a realizar esse tipo de cirurgia no Hospital do Coração do Cariri, em Barbalha. A cirurgia foi realizada no último dia 9, mas a busca por esse procedimento vem de bastante tempo. Desde que a menina tinha 3 anos de idade, que a família humilde do sítio Juazeiro, em Missão Velha, tem trilhado essa trajetória. Gente, não é brincadeira, 2 anos pelejando. Essa busca vem desde que ela tem 3 anos de idade. Nós começamos aqui por Barbalha, e aí a doutora transferiu a gente para Fortaleza. Passou um ano que eu vim atrás dessa cirurgia em Fortaleza, mas nunca deu certo. Conta o agricultor Francisco Fernandes, pai da garota, que esteve ao lado da filha durante toda essa jornada. Apenas esse ano, em meio à pandemia, foi que a família conseguiu chegar ao acompanhamento médico que levou Franciele até a cirurgia de fato. Que coisa boa, vai passar o Natal em família depois de 2 anos no hospital tentando cirurgia. Após 6 meses preso em Fortaleza, o britânico James Joseph White, um dos homens mais procurados do Reino Unido, permanece aqui no Ceará. A extradição do homem, que já chegou a integrar a lista dos mais procurados pela Interpol, segue sem data para acontecer. Enquanto isso, ele cumpre prisão provisória encarcerado na unidade prisional Professor José Sobreiro de Amorim, o CPPL 7, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. No Supremo Tribunal Federal consta em aberto a extradição do estrangeiro a pedido do governo do Reino Unido. Conforme o processo que tem como relator o ministro Luiz Roberto Barroso, o início de setembro deste ano foi determinado o interrogatório do extraditando e um dos juízes federal de competência criminal da subseção judiciária onde o custodiado permanecia. Foi também estabelecida a manifestação por escrito dos representantes da defesa de James White, ou seja, o cara já há um bom tempo aqui, 6 meses, em que a justiça tenta, ou deveria, já ter tomado uma posição definitiva. Gente, agradecer demais a todos os amigos que acompanham esse vídeo, fazer o convite para o vídeo de amanhã, quero contar com todos vocês, e vamos lá, vamos se inscrever no canal, vamos participar desse vídeo, ou dos vídeos que eu produzo todos os dias. Agradecer demais a todos pela participação.